A tribo de Ulan se aquece ao redor do fogo, afastando o frio e os lobos famintos. A carne assa, a noite avança e a caverna se ilumina. Mas além das chamas, algo os observa na escuridão. De repente, sombras selvagens emergem. Um ataque brutal. Enquanto os gritos ecoam pela caverna, outros correm. E então, o fogo se apaga. A tribo está desprotegida. Agora, Nau, Gal e Amilcar devem enfrentar uma jornada épica através de terras selvagens, desafiando a natureza implacável e até tribos canibais. Seu objetivo? Recuperar o fogo, a única esperança de sobrevivência de seu povo. Sem ele, o frio mata, a fome corrói e os predadores não terão piedade. Essa é a história de A Guerra do Fogo, um filme que mistura humor, tensão e muita aventura para recriar os desafios da pré-história. Muito utilizado em escolas e faculdades. Tem classificação indicativa para 14 anos, mas no final de 2023, um professor de sociologia foi demitido no Mato Grosso por exibi-lo para turmas do primeiro ano do ensino médio, após pressão de pais que alegaram que ele é Isso, disseram que esse é um filme pornográfico. Na época, eu já tinha uma análise sobre A Guerra do Fogo aqui no canal, e conforme o caso repercutiu, meu vídeo começou a ser limitado, mesmo sendo educativo e dentro das diretrizes da plataforma. Diante disso, decidi retribuir da melhor forma possível, criando um conteúdo ainda mais aprofundado. Vou destrinchar cada cena em seus aspectos históricos, linguísticos e culturais. Posso garantir que A Guerra do Fogo é incrível e, longe de ser uma ameaça à educação dos adolescentes, é uma oportunidade valiosa para ampliar nosso conhecimento. Então me ajude a furar a bolha, já deixa o seu joinha para o vídeo não ser soterrado pelo algoritmo e me diz nos comentários, esse filme deve ou não deve ser exibido em sala de aula. Feito isso, então bora lá começar essa análise. O filme foi dirigido por Jean-Jacques Arnaud, que também é o diretor de O Nome da Rosa, outra grande obra que logo vai ter análise aqui no canal. É baseado no livro de ficção pré-histórica de J.H. Rosny Ainé, publicado em 1909. Apesar de existirem várias adaptações, focaremos na versão de 1981, que ilustra aspectos do desenvolvimento humano. A Guerra do Fogo retrata o período paleolítico que faz parte da pré-história, destacando o domínio do fogo como um marco na evolução cultural. Explora a interação entre diferentes grupos humanos, a comunicação, os rituais, a transmissão de conhecimento e o avanço tecnológico. Cabe uma observação aqui, o termo pré-história significa antes da escrita e foi criado no século XIX, durante o neocolonialismo inglês. É carregado de um viés preconceituoso ao classificar povos sem escrita como primitivos ou sem história. Como alternativa, prefiro usar período arqueológico, termo da arqueologia que designa o mesmo contexto histórico. Inicialmente, acompanhamos um grupo de hominídeos, provavelmente neandertais. A câmera passeia por entre eles, mostra os lobos afugentados, a carne assada sendo devorada pelos que tinham fome e todos se esquentando na fogueira ou dormindo no calor da caverna. Logo em seguida, sorrateiramente são atacados brutalmente por um outro grupo que os observava. Estes são bem mais robustos e animalescos, com bem menos traços humanos. A intenção era roubar o fogo que acabou se apagando no meio do conflito. A tribo Neandertal é afugentada de sua caverna, tendo que se refugiar em áreas pantanosas, onde o frio é intenso. Os lobos atacam e devoram os humanos que se encontram desprotegidos na natureza. Se eles não acharem o fogo, um a um vai morrer de frio até que não sobre ninguém. Essa primeira parte do filme é bem dramática e violenta e apresenta bem a importância do fogo para aquele grupo. Ele é visto como algo misterioso, quase sobrenatural. Podemos observar que, apesar de dominarem seu uso, ainda não sabem como produzi-lo. Para garantir sua preservação, escolhe um guardião responsável por mantê-lo aceso, dentro de um recipiente protegido, quase como um objeto sagrado. Quando a segunda parte começa, o tom se diferencia dando um respiro à narrativa. Tem início, ora uma aventura tensa, ora cômica. É a perfeita jornada do herói.
3 guerreiros improváveis embarcam em uma missão de vida ou morte para salvar seu povo. Não são os mais fortes nem os mais inteligentes, mas foram escolhidos provavelmente por sua dedicação ao grupo. O trio é formado por Nal, o protagonista, Gal, o mais magrinho e engraçado dos 3, e Amilcar, o mais robusto, interpretado por Ron Perlman, conhecido por papéis como Corcunda em O Nome da Rosa e Hellboy, dirigido por Guilherme Del Toro. O primeiro grande desafio do trio marca a característica cômica dos nossos protagonistas. Logo no início da jornada, o grupo é surpreendido e precisa correr desesperadamente dos leões da montanha famintos. Sem outra alternativa, acabam subindo em uma árvore para se protegerem e ficam lá por um longo período se alimentando das folhas. Essa é a visão mais realista do homem do Paleolítico. Eles não vão pegar uma lança e nem matar o leão no braço, vão somente subir na árvore, se borrando de medo, e vão ficar lá o tempo que precisar até que os leões desistam primeiro. No século XIX e ainda hoje é comum as pessoas reproduzirem a ideia de que o mais forte é o que sobrevive. Esse discurso surgiu pós-Revolução Industrial, onde a Europa imperialista buscava justificativas pseudocientíficas para os seus interesses coloniais. O darwinismo social subverteu a teoria da seleção das espécies para inclusive justificar a dominação de povos considerados selvagens. Dentro do contexto da teoria de Darwin, a ideia é que o mais apto é o que sobrevive. A questão é que isso não tem nada a ver com força, masculinidade ou competitividade, mas somente com a habilidade de resolver problemas e adaptar-se às mudanças. Existem grandes evidências de que os grupos do período arqueológico sobreviviam muitas vezes comendo restos de animais que leões, lobos e até hienas matavam e devoravam. Obviamente, pode ter havido muitos casos onde a organização humana predominou sobre animais mais rápidos e mais fortes, mas essa nunca foi a regra que definiu a sobrevivência dos nossos ancestrais. Em determinado momento, eles vão até mesmo cruzar no caminho de uma tribo canibal, que estavam em frente a uma fogueira comendo a carne de outra tribo, essa sim pertencente à nossa espécie, o Homo sapiens. Presos na árvore estavam um macho, que podemos perceber que o braço dele já foi devorado, e uma fêmea aparentemente jovem e que seria a próxima a virar churrasquinho. Nossos heróis finalmente encontraram fogo, mas a tribo de canibais aparentavam ser muito mais fortes e agressivos do que eles. Usando de estratégias simples, Nal, Gal e Amilcar conseguem enganar o grupo rival e dividir o bando, e com uma pitada de sorte roubar o fogo deles. No momento em que Nal tenta pegar o galho em chamas, aparece um integrante do grupo canibal, mas ele é pequeno e não intimida. Nal se sente confiante, mas logo atrás do nosso Zé Pequeno Neandertal surge um integrante enorme, do tamanho de um armário de pedra, igual um ogro, com piercing no nariz e cara de quem toma whey de Homo sapiens no café da manhã. O Brutamontes ergue seu tacape pesado pronto para esmagar. Mas a natureza tem senso de humor e parece que o Felipe Franco Neandertal é desajeitado. Na hora do golpe, o tacape fica preso entre as pedras do chão. Nal aproveita e acerta a cabeça do ogrão, que desmaia e cai em cima das brasas pegando fogo. O pequeno canibal pula em cima de Nal. Os dois rolam no chão no verdadeiro jiu-jitsu das pedras quando algo inesperado acontece. O Zé Pequeno crava os dentes em Nal. Mas não é qualquer mordida não. Ele morde as partes do nosso herói. Isso, as partes. Nal, agora ferido e provavelmente pensando que nunca mais vai ter filhos, agarra uma pedra e acerta a cabeça do pequeno canibal, apagando o sujeito. Mas a dor é tanta que ele também desmaia logo em seguida. Uma briga épica. Enquanto isso, do outro lado, a fêmea de Homo sapiens se desamarra e liberta seu amigo sem braço, que cai no chão já sem sangue no corpo. Em seguida, Nal acorda com as partes inchadas e doloridas e finalmente pega o fogo. A nossa guerreirinha de Homo sapiens ficou sozinha, mas em vez de fugir, ela decide seguir Nal e fazer amizade com o trio. O nome dela é Ika. Inicialmente eles a rejeitam, mas ela é persistente. Ela introduz uma nova dinâmica ao grupo. Seu corpo é coberto por um tipo de desenho que a camufla na natureza e a protege do sol. Até seu rosto tem formas geométricas bem produzidas.
A linguagem dela é muito mais articulada e expressiva, mostrando concatenação de ideias mais complexas, com frases mais longas e uma gesticulação mais desenvolvida. Demonstra a capacidade de expressar emoções e maior aptidão para explicar processos externos. Já a linguagem dos neandertais é mais rudimentar, limitando-se a enunciações curtas e simples, sendo usada para expressar coisas mais essenciais. É interessante observar como o filme recria de forma imaginativa o momento em que os primeiros humanos começam a se comunicar, usando gestos e sons até formar uma linguagem mais organizada, representando um salto cognitivo na nossa espécie. Ele foge do estereótipo comum de pensar os primeiros humanos como seres selvagens e brutalizados, sem vínculos emocionais e cognitivos. A forma como os personagens interagem ilustra a ideia de que as pessoas têm uma habilidade natural para enxergar padrões e criar símbolos, juntando palavras e articulando significados cada vez mais complexos que molda a percepção de realidade. Um dos maiores desafios de A Guerra do Fogo foi imaginar a comunicação dos personagens de forma plausível. Para isso foi chamado o escritor e linguista Anthony Burgess, que, se você já ouviu falar nesse nome em algum lugar, é porque ele é o autor de Laranja Mecânica, um dos melhores livros que eu já li, e também foi adaptado para o cinema pelo diretor Stanley Kubrick, que, quem sabe, vai ter análise aqui no canal. Me diga nos comentários se você gostaria. Ele criou uma linguagem simples, inspirada em sons do antigo indo-europeu, mais próximo do que os primeiros Homo sapiens provavelmente teriam falado. Segundo Burgess, em vez de apenas grunhidos grosseiros, a fala da época devia parecer um balbuciar constante, porque os humanos precisavam se comunicar além dos gestos. Além da linguagem verbal, a linguagem corporal também era essencial para a comunicação. Joseph Campbell já é meio manjado nos estudos de narrativa, mas suas obras ainda são muito relevantes. Ele tem um pensamento interessante sobre as expressões humanas. Diz que os animais não falam porque não conseguem brincar com sons, assim como não são artistas porque não conseguem brincar com as formas. Já os seres humanos, por serem mais criativos, desenvolvem imagens e organizam formas. Por isso, essa brincadeira com o corpo e com as estruturas foi um passo importante antes da fala. Para deixar as expressões mais realistas no filme, chamaram o antropólogo Desmond Morris, que criou um conjunto de gestos para expressar cumprimentos, despedidas, avanços, recuos, defesa, ataque e outros sinais. Ika demonstra não só ter uma comunicação mais avançada, mas também tem conhecimentos mais complexos, como a utilização das plantas para fazer remédios. É assim que ela conquista a amizade dos três. Ela pega uma planta, mastiga e passa nas partes do nosso guerreiro, que vira o olhinho de alívio. Agora o grupo de 4 guerreiros descansam e se aquecem na fogueira. Infelizmente, o brilho do fogo e a fumaça acabam por denunciar onde eles estão. O bando canibal encontram eles e os cercam. Parecia que tudo estava perdido, até que o conflito iminente é interrompido por uma manada de mamutes que estavam passando bem onde os dois grupos estavam para se enfrentar. É aquele ditado que diz que por maior que você seja, sempre haverá alguém maior. Nao percebe que o outro grupo tem medo da manada e, sem outra opção, tenta como único recurso fazer amizade com os mamutes. Ele se curva ao grande ser e oferece comida. A câmera dá um close no olho do mamute acima de Nao, capturando um instante de tensão e reverência. Esse momento remete às narrativas míticas em que os primeiros seres humanos viam a natureza como uma força superior, misteriosa e independente da sua vontade. Essa forma de enxergar o mundo é chamada de animismo, um sistema de crenças presente em diversas sociedades ancestrais e que moldou sua relação com o ambiente. No Paleolítico, antes das religiões organizadas, os primeiros grupos realizavam rituais simbólicos para manter a harmonia com essas forças, evitando qualquer ato que pudesse ser visto como desrespeito e que traria consequências negativas. Era uma forma de evitar perigos e garantir a sobrevivência, já que desafiar a natureza significaria atrair desastres implacáveis. No filme, Nao não entende o mamute como um mero produto da natureza que pode servir às suas necessidades de proteção.
essa é uma visão sobre a natureza mais característica dos nossos tempos atuais. Muito pelo contrário, age como se estivesse diante de um ser sagrado, digno de respeito e oferenda. Muitos traços dessa concepção animista ainda estão presentes em diversas religiões contemporâneas, refletindo a busca humana por conexão com o mundo e pela tentativa de apaziguar forças que, quando contrariadas, podem trazer destruição. De certa forma, as religiões atuais, cujo termo é frequentemente associado à ideia de religação, podem ser vistas como uma busca por reconciliação não apenas com Deus, mas também, em certo sentido, com a própria natureza que foi afastada pela nossa tecnologia. A oferenda é aceita e a ousadia de Nau é recompensada. Os canibais percebem que os quatro e os mamutes fizeram um laço e fogem com medo. O quarteto comemora com pulos e urros e prosseguem sua jornada. Provavelmente as gerações seguintes escutarão a história do grande mamute que salvou os nossos guerreiros, e com certeza eles serão eternamente gratos, desenhando símbolos em cavernas e construindo estátuas ao grande ser da natureza. Em certo momento, Ika percebe que está indo na direção contrária à sua tribo e decide voltar para o seu povo. Aqui percebemos que ela tem um grande conhecimento da natureza. Anteriormente utilizou algumas folhas para fazer emplasto para curar o ferimento de Nau, e agora ela interpreta o voo dos pássaros para encontrar o caminho de volta para o seu acampamento. Também por meio de gestos organizados, ela consegue indicar aos companheiros a direção certa a seguir. Por sua vez, o grupo de Nau não compreende os motivos dela e a ignora. Além deles terem uma missão, eles também não são dados à análise ou à ponderação. Ignorada, ela sai ao amanhecer sem se despedir, deixando os três para seguirem seu próprio caminho. O nosso protagonista percebe que nunca teve muito poder sobre ela e se sente abandonado. Primeiramente se enche de ira, mas logo é invadido por uma tristeza e um sentimento de incompletude. A vida não faz mais sentido sem ela. Ele, durante a sua jornada, aprendeu a ter afeto. Não basta mais somente sobreviver. Ele quer viver para alguém. Chega ao ponto de voltar o caminho e ir em busca dela. Na procura, encontramos alguns exemplares de arte rupestre, simbolizando que os povos daquele local já haviam desenvolvido cultura sofisticada. Os três passam por alguns percalços, como ficarem atolados na areia movediça, mas acabam encontrando a tribo de Ika. A primeira diferença cultural marcante é o deboche. Se deparam com um povo bem mais desenvolvido, com armas mais avançadas e costumes distintos. O ambiente é marcado por risos e interações comunitárias, com habitações feitas de gravetos, palhas e barro cozido. Demonstram domínio sobre a cerâmica, armazenando água em potes e utilizando pratos, cestos e tigelas no cotidiano. Também aparentam fartura, sugerindo possível conhecimento de alguma forma simples de agricultura. São magros, de cabelos lisos e pintados, adornando-se com máscaras, colares, pinturas corporais e calçados rústicos. Detêm saberes medicinais sobre as plantas e seguem rituais que evidenciam uma hierarquia estruturada. Além de tudo isso, a sua linguagem verbal indica um nível mais avançado de comunicação. Outra coisa interessante é que eles têm ritos sexuais específicos. Percebemos que os grupos mais primitivos possuíam uma relação mais caótica e violenta com a sexualidade, enquanto que a tribo de Ika apresenta um comportamento mais estruturado, com rituais e normas de comportamentos mais complexos. A chegada de um estrangeiro é comemorada com muita comida e acesso às mulheres do grupo. A fertilidade feminina era considerada sagrada, como evidenciam as estátuas de mulheres gordas encontradas pelo caminho. Essas esculturas, hoje conhecidas como Vênus paleolítica, foram descobertas em diversas partes do mundo e podem estar relacionadas a culto à fertilidade, maternidade ou proteção. É interessante observar que no desenvolvimento da cultura, a fertilidade e o cuidado feminino foram simbolicamente associados à natureza. Nesse sentido, mesmo em nossa cultura patriarcal e monoteísta, essa visão persiste. Ainda nos referimos à natureza que gera e sustenta a vida sempre no feminino, como a mãe natureza, uma possível herança do imaginário ancestral. Essa prática de receber um forasteiro e permitir sua união com as mulheres da tribo sugere um mecanismo de exogamia, no qual relações dentro do próprio grupo são evitadas ou menos priorizadas. A exogamia ou exogamia
reduz os riscos biológicos, já que relações entre parentes próximos aumentam a chance de doenças hereditárias e malformações devido à menor variabilidade genética. Além disso, ao incentivar uniões entre diferentes grupos, a prática contribui para a coesão social e a formação de alianças, fundamentais para a sobrevivência coletiva. Em Totem e Tabu, Freud argumenta que a regulação da sexualidade foi essencial para o desenvolvimento da civilização. A evitação de relações dentro da própria família ou do mesmo grupo não era só uma questão biológica, mas também uma forma de manter a ordem e fortalecer laços entre diferentes grupos. Isso criou uma estrutura simbólica que organiza a sociedade e reprime certos desejos primitivos, permitindo o desenvolvimento da moralidade e da cultura ao mesmo tempo em que instaura a lei, gera o sentimento de culpa, que é fundamental para a regulação social, e estabelece a economia de troca entre povos vizinhos. Aqui no YouTube tem um vídeo bem interessante no canal do MIS, o Museu da Imagem e do Som, onde o professor Luiz Carlos de Menezes faz o seguinte comentário. A ideia da endogamia passou a ser vetada, e a busca da exogamia. Isso acontece no momento em que o rapaz, digamos, da dupla aí, é capturado no grupo da moça e ele é colocado numa jaula para fazer sexo com uma certa mulher. Ou seja, e a tribo toda em volta querendo olhar isso. Era o ritual da exogamia. Olha só que interessante, a percepção de que a endogamia é nefasta do ponto de vista genético já era percebida naquela cultura e, portanto, a busca da exogamia. Nesse sentido, a evolução dos grupos no filme pode ser visto como um reflexo desse processo, no qual os mais desenvolvidos já internalizaram a interdição sexual e estabeleceram sistemas sociais baseados em hierarquia e socialização. Retornando ao filme, percebemos que em sua própria tribo, Ika é deixada de lado por ser muito magra, tornando-se indesejável para a procriação. No entanto, como Nao não pertence originalmente àquele grupo, nem compartilha dos mesmos valores, ele demonstra interesse por ela e em determinado momento há uma aproximação carinhosa entre os dois. Chegamos enfim a uma das cenas mais bonitas e interessantes do filme. Os integrantes da tribo de Ika levam Nao para aprender a produzir o fogo. Eles vão até uma caverna, um deles tira de uma bolsa de couro algumas buchas de palha seca e alguns gravetos, cospe nas mãos e com muita habilidade começa a produzir fogo por atrito. Nao fica emocionado, é como se o ser humano estivesse produzindo algo que somente os deuses seriam capazes. Chega a escorrer lágrima de seus olhos. Essa cena é incrível. Não dá para não falar de como a direção de Jean-Jacques Arnaud é competente em toda a construção da imagem, mostrando como o fogo é importante para estes povos, valorizando a atuação com cortes pontuais e uma música épica. Uma cena realmente bonita. No filme, a busca pelo fogo simboliza o início da cultura do conhecimento e da técnica. Mais do que um simples recurso, o fogo representa o domínio humano sobre a natureza e a capacidade de transformar o mundo. A preservação do fogo marca a transição da sobrevivência instintiva para uma forma de vida mais consciente e organizada, tornando-se essencial para o desenvolvimento da civilização. Essa temática entre o domínio da natureza e tecnologia também é retratada em 2001, Uma Odisseia no Espaço, do diretor Stanley Kubrick. Nele, um ancestral humano aprende a usar um osso como arma para se defender e recuperar sua poça de água roubada. A icônica cena em que ele joga o osso para o alto, seguida pelo corte direto para uma nave espacial, condensa milhares de anos da evolução em um instante, mostrando como a criação de ferramentas impulsionou o avanço da humanidade. Em A Guerra do Fogo, também podemos fazer uma conexão entre essa cena e o mito grego de Prometeu, o titã que, ao ver a humanidade indefesa e desprotegida diante a natureza, roubou o fogo dos deuses para entregá-lo à humanidade. No entanto, ao fazer isso, Prometeu permitiu que os humanos começassem a dominar a tecnologia, aproximando-os cada vez mais do poder dos deuses. No sentido da mitologia, o fogo carrega consigo tanto o poder de criar, como também de destruir, representando tanto o avanço humano como a potencial destruição gerada por esse avanço.
Por esse ato de transgressão, Zeus condenou Prometeu a ser acorrentado a um rochedo no Monte Cáucaso, onde um abutre devoraria seu fígado todos os dias e de noite seu fígado se reconstruiria para ser devorado novamente pela eternidade. Esse mito ajuda a entender como os gregos tentavam explicar as habilidades humanas e advertir sobre o quão nós somos responsáveis pelo que criamos e também pelo que destruímos. O fogo no filme representa não só a sobrevivência dos personagens, mas também essa etapa da evolução onde a humanidade começa a exercer domínio sobre a natureza e criar das coisas mais bonitas as coisas mais terríveis. Se pararmos para pensar bem, dominar o fogo foi a primeira grande revolução tecnológica da humanidade. Tudo que existe hoje só existe graças a esse feito. Seja a produção de cimento para construir casas e prédios, a simples fabricação do vidro, o domínio do aço e até mesmo a combustão nos motores dos carros, ônibus e foguetes que, aliás, já passaram da Lua e chegaram até Marte. Tudo isso porque no período arqueológico o ser humano aprendeu a dominar o fogo. Por isso essa cena é tão icônica. O fogo possibilitou o desenvolvimento da nossa capacidade intersubjetiva, nossa capacidade de interpretação, de formar uma cultura, de definir o que é simbólico para a gente. E isso passa pela nossa forma de se relacionar que mudou. Como o Menezes falou um pouquinho, amor, carinho, cultura, tudo isso foi se estabelecendo em torno do fogo. O filme mostra muito bem isso, né? Ele mostra assim um pouco do aprendizado, do controle de emoções. Como mencionei antes, o filme não tem cenas explícitas, no entanto retrata o desenvolvimento da sexualidade de um instinto bruto para uma dimensão mais afetiva. Certos aspectos são apenas sugeridos. No início, por exemplo, a atividade é mostrada de forma primitiva e abrupta, reduzida à mera satisfação física, com o macho abordando a fêmea de maneira extremamente animalesca. Na metade do filme presenciamos uma cena angustiante onde a cultura de Ica e de Nau se chocam. Ele tenta copular com ela utilizando-se da sua força. Eu devo confessar que essa cena é angustiante e pesada, mas não pelo que aparece na tela, pois não aparece muita coisa, na verdade não aparece nada. O que torna essa cena tensa é a ótima atuação e o significado que a agressividade tem nos dias atuais. Ainda assim, a cena é um ótimo ensejo para refletirmos sobre as nossas condutas em sociedade e como nosso comportamento deve ser guiado pelo afeto e pelo respeito. Agora, após tantos aprendizados, convivendo com a tribo de Ica, acompanhamos cenas cheias de afeto mútuo. Um pinta o corpo do outro, o toque é gentil e carinhoso, o olhar atento. Sobre uma pedra iniciam um ato, mas agora, um de frente para o outro. Ele aprende a sustentar o olhar, a decifrar as expressões mais sutis da companheira e a envolver e ser envolvido. É ela quem conduz o ritmo, ensinando-o a ser afetivo, a olhar nos olhos e a se conectar de um jeito novo. O corpo já não é mais só instinto, mas também linguagem, e essa linguagem está se tornando mais sofisticada e fluida. Como vem enfatizando, este é um filme sobre o desenvolvimento do comportamento, entre tantas outras coisas. Não há espaço para sensacionalismo ou exploração gratuita do corpo, por isso não faz o menor sentido o que aconteceu em Mato Grosso. A evolução do trio fica evidente quando no caminho de volta para casa eles se encontram com antigos integrantes de sua tribo. Motivados pela rivalidade, começam uma batalha de lanças para ver quem fica com o fogo. Os rivais jogam suas lanças o mais forte possível. Nau e seu grupo recuam, mantendo a distância. Sabem que suas novas armas são superiores. Enquanto as lanças dos inimigos caem na metade do caminho, Nau e seus amigos utilizam um tipo de extensão que faz suas flechas irem muito mais longe, acertando o grupo adversário e abrindo passagem segura. Depois da longa jornada, os quatro finalmente chegam à sua tribo trazendo o tão esperado fogo. Mas o filme também tem suas tragédias, meio cômicas, mas tragédias. Em um acidente tragicômico, um integrante meio emocionado acaba tropeçando e deixando o fogo se apagar na água. Parece que nada adiantou passar por todos aqueles desafios, mas agora Nau tem uma nova companheira e com ela aprendeu a dominar o fogo. Ele tenta fazer uma nova chama, mas como falta prática, é desacreditado pelos integrantes da sua tribo. Ica, com gesto delicado, toma a frente e de forma quase maternal surpreende todo mundo produzindo fogo, garantindo a sobrevivência do grupo.
É notável o quanto Nal aprendeu e se modificou em sua jornada. Todo o filme mostra esse desenvolvimento cultural durante o período arqueológico. Nal e seus amigos interagiram com outras espécies, aprenderam coisas novas e até seu comportamento parece mais estruturado por uma oralidade mais sofisticada. Agora, à beira do fogo, o grupo compartilha suas aventuras, conta como fugiram de canibais e como conheceram os mamutes, usando gestos e símbolos para dar forma aos relatos. No final do filme, o grupo perdido no pântano encontra um novo caminho. Eles não só aprendem a fazer o fogo, como também mudam as suas regras de convivência, passam a aceitar pessoas de fora, como Ika, que começa a viver entre eles. Simbolicamente, Ika e Nal são estabelecidos como uma espécie de casal primordial daquele grupo, um Adão e Eva da evolução criativa da humanidade. A mistura de povos e culturas fortaleceu o grupo de Nal. Agora ele está tranquilo observando a lua, vislumbrando o futuro da humanidade. Ika senta-se ao seu lado e ele acaricia a barriga dela, agora grávida. Um novo povo vai surgir, provavelmente mais forte e inteligente que o anterior, provavelmente tão humano quanto seus ancestrais, apenas mais habilidosos. E agora você pode me responder, será que esse filme pode ou deve ser passado em sala de aula? Não deixe de comentar. Nessa jornada nós vimos várias espécies do Paleolítico. Vimos que cada espécie estava em um estágio de desenvolvimento biológico, técnico e cultural diferente. Vimos que as espécies se misturavam dando origem a novos povos. É claro que o filme é uma ficção e, antes de tudo, uma imaginação poética inspirada em estudos sobre o passado humano. Portanto, não deve ser comparado com um documento científico, mas sim como uma ilustração com liberdades artísticas. Nos permite imaginar e discutir sobre a história da humanidade. Se você gostou desse vídeo, também pode gostar de um desses que vai aparecer aqui do lado. Não esqueça de deixar o seu comentário, isso é muito importante e eu quero saber o que você pensa. Eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de cinema. Se você se interessa por esses assuntos, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!